Olá! A fome voltou a assombrar o Brasil. Em 5 anos, cresceu em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. São mais de 10 milhões de pessoas passando fome. E quem consegue garantir o arroz com feijão consome cada vez mais venenos. Nossa reportagem mostra como os agrotóxicos estão desencadeando doenças agudas e crônicas entre a população. E a entrevista central conta com a presença da cozinheira Tainá Marajoara, que fala sobre a força política do consumo e do preparo dos alimentos. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora a Central do Brasil. Central do Brasil. Com a vigência da Lei de Teto de Gastos, considerada pela ONU como o mecanismo mais drástico de retirada de direitos sociais do mundo, o povo brasileiro deverá enfrentar uma crise ainda mais profunda em 2021. A coalizão Direitos Valem Mais defende alterações nessas regras fiscais. Vamos saber mais com a pesquisadora Graziele David. Embarque imediato. A Coalizão Direitos Valem Mais, que é composta por mais de 200 organizações da sociedade civil, movimentos sociais, acadêmicos, pesquisadores, elaborou um documento que trata de um piso emergencial mínimo social para o próximo ano, cobrindo 4 áreas: saúde, educação, assistência social e segurança alimentar e nutricional. A razão dessa elaboração é que a situação da pandemia de Covid-19 não vai acabar em 31 de dezembro, ainda teremos possivelmente novos casos e o que é mais grave, que são as pessoas que estão sequeladas diante da pandemia. Ainda, além disso, vai ser necessário produzir novas vacinas, talvez medicamentos, e associado a isso também temos uma situação social muito importante, que é a quantidade de desempregados. O país já passou de 10 para 12 milhões de desempregados e também o aumento da fome. Um recente levantamento do IBGE mostrou que já somos mais de 10 milhões de pessoas em situação de fome. A intenção da coalizão é que essa proposta, esse piso mínimo, seja incorporado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual para 2021, no montante de 665 bilhões para essas 4 áreas, o que vai ser um valor ali pelo menos 65% maior do que o governo vinha prevendo, até porque ele não fazia previsão de uma renda básica. Alimentos caros, baixo poder de compra. A luta contra a fome encontra forças na solidariedade. Afonso Bezerra mostra como na Semana Internacional da Alimentação, entidades e movimentos se organizaram para denunciar o aumento da insegurança alimentar no país. Trilhos do Brasil. A semana foi de intensa mobilização. A campanha Gente é para Brilhar, não para morrer de fome, começou no último dia 12 uma série de movimentações virtuais. O objetivo do ato é denunciar o avanço da fome na sociedade brasileira e o desmonte de políticas públicas, fortalecer as campanhas de solidariedade e avançar na formação de uma frente ampla em defesa da vida. Durante os dias 17 e 18, a campanha vai intensificar as doações de refeições, com um marmitaço em diversas capitais. Bianca Lima, integrante da campanha, diz que a meta central é fortalecer agentes locais no apoio à população mais pobre. Então, hoje, até domingo, a gente tem como atividade principal potencializar esses agentes locais e conseguir distribuir alimentos in natura ou marmitas para a galera que está mais sofrendo com esses impactos, né? A galera da periferia, o povo preto, o povo pobre. Em São Paulo, movimentos populares e atletas realizaram uma intervenção na zona oeste da cidade pedindo fora Bolsonaro pelo combate à fome, dentro da Jornada Nacional de Lutas Periferia Viva contra a Fome. Com os motes O Preço da Comida nas Alturas e a Periferia na Corda Bamba, a ação foi realizada a aproximadamente 90 metros de altura. As ações, que aconteceram simultaneamente em 19 estados, alertaram sobre o aumento da fome, o alto preço dos alimentos e criticaram a redução do auxílio emergencial em plena pandemia.
As mobilizações ocorrem no momento em que o país volta a figurar no mapa da fome. Em 5 anos, cresceu em 3 milhões o número de pessoas em insegurança alimentar. O menor número foi registrado em 2013. Hoje, cerca de 10 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave. E você, já conhece a literatura nicaragüense? E o que você sabe sobre a Revolução Sandinista? Confira a indicação de leitura da jornalista Michele de Mello, direto de Florianópolis. Parada Cultural. Nesse Parada Cultural de hoje, eu queria fazer uma sugestão literária. A dica é de ler o livro O País Sob a Minha Pele, da poeta e escritora nicaragüense Gioconda Belli. Nesse livro, ela narra um pouco como foi o período prévio à Revolução Sandinista na Nicarágua, no final dos anos 70. Ela foi uma das militantes da Frente Sandinista de Liberação Nacional e fala um pouco sobre todos esses conflitos políticos e os movimentos que os próprios revolucionários tiveram que fazer para conseguir vencer a ditadura da família Somoza. Além de falar justamente sobre toda a conjuntura política no país no final dos anos 70, a Gioconda Belli também comenta dos seus próprios conflitos como mulher, militante e mãe que participou ativamente desse processo revolucionário. A liberação de agrotóxicos durante o governo Bolsonaro é a maior dos últimos 15 anos. Dos 745 venenos liberados em sua gestão, quase 90% são considerados pelo IBAMA como perigosos ao meio ambiente. E o veneno que vai para o solo e para a comida também prejudica a saúde de quem trabalha no setor e de quem consome os alimentos. Vamos saber mais na reportagem de Camila Piacese. Nacional. Os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos que trazem diversos malefícios ao meio ambiente e à saúde humana. Na última década, 7.163 trabalhadores rurais foram diagnosticados com intoxicação por agrotóxicos dentro do ambiente de trabalho. A biomédica e pesquisadora da Abrasco, Karen Fritz, explicou que a intoxicação pode causar doenças agudas, dor de cabeça, enjoo, alteração da respiração e pode levar até o óbito. Também pode causar os efeitos crônicos, aquele após a exposição continuada dos agrotóxicos. Pode incluir alterações hormonais, né? Então tem agrotóxicos até associados à indução de diabetes, de alteração no metabolismo dos nutrientes, levando até a obesidade. Tem alterações dos hormônios da tireoide, né? Que são bem conhecidos os efeitos, né? Muita gente tem ou hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Alterações dos hormônios sexuais, alteração no nosso sistema de defesa, né, que a gente chama, que é o sistema imunológico. 80% do consumo de agrotóxico no Brasil é para a produção de commodities, como soja, arroz e milho, por exemplo. A enfermeira sanitarista e ativista da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, intitulada Agrotóxico Mata, Juliana Costa, contou que há formas de fazer agricultura familiar sem o uso dos venenos. Então, tem diversas formas de produção por meio da agroecologia, que garante não só alimento, mas soberania. As eleições estão chegando e você já pensou em decidir seu voto considerando as políticas alimentares e o seu direito de comer bem, por preços justos? A alimentação também é uma questão política, social e cultural. Na entrevista central de hoje, a cozinheira indígena do Pará, Tainá Marajoara, fala sobre o assunto. Quem conduz é Nayá Tawane. Entrevista Central. Olá, você que nos assiste. Hoje a gente vai conversar com a chefe de cozinha Tainá Marajoara. Ela que é fundadora do Ponto de Cultura Alimentar Yacitatá, em Belém, na capital do estado do Pará. E qual a importância desse conceito, né, da cultura alimentar para a gastronomia em si? São dois conceitos extremamente diferentes, eles partem de naturezas diferentes, porque partem de locais de atividades e práticas também diferentes, né? A gastronomia, pela etimologia da palavra, se entende como o estudo do gastro, é gastronomia, é o estudo do gastro.
e que se convenciona como estudo do sistema alimentar. Então, gastronomia não é sinônimo de agronomia, gastronomia não é sinônimo de nutrição, e tampouco gastronomia é sinônimo de agroecologia. Do mesmo modo, gastronomia não é sinônimo de cultura alimentar. Então, quando a gente elabora o conceito de cultura alimentar e traz ele para o espaço público para a garantia de direitos, é para apresentar essa distinção, e inclusive uma distinção no modo de produção, no modelo produtivo, no processo padrão materialista de produção, que não é o mesmo processo da cultura alimentar. Então, fazem parte da gastronomia qualquer espaço gastronômico, qualquer produto que se coma. No caso da cultura alimentar, a gente parte de um outro processo de produção, que tem a ver com uma produção simbólica, uma produção territorializada. Você mencionou aí, né, sobre como a gente entrelaça, né, a cultura alimentar com a política. Queria que você explicasse o porquê a escolha dos nossos alimentos também é uma escolha política, o ato de comer também é um ato político. O que acontece é que o ato de se alimentar, ele é um ato político também, não só de se alimentar, mas de cozinhar, essa própria escolha, essa possibilidade de escolha, porque para uns essa escolha ela existe, para outros essa escolha ela é impossível. Então, tudo isso são reflexões políticas e desses processos de inclusão e de exclusão, de acesso e inacessibilidade, de poder econômico ou de empobrecimento da população. E o mesmo vale para quem tem a possibilidade de escolha de entender de onde que vem esse alimento, se a pessoa está financiando um processo produtivo de fortalecimento de base comunitária, de agricultores sem veneno, está distribuindo renda e fortalecendo, por exemplo, a luta pelo protagonismo das mulheres, as questões de gênero, porque tudo isso tem a ver com a escolha desse alimento, principalmente para povos originários e comunidades tradicionais e assentadas e áreas de ocupação da reforma agrária, que não dá para ter alimento saudável vindo de terra grilada. O modelo de produção de alimentos ele é insustentável e o Brasil com índices alarmantes de contaminação por agrotóxico, onde aquilo que é banido no resto do mundo é considerado defensivo agrícola aqui. Corantes, aromatizantes e substâncias sintéticas que são consideradas venenos e contaminantes para crianças e idosos no hemisfério norte entram tranquilamente nos alimentos de recém-nascido no Brasil até a terceira idade. É necessário que se entenda sim, é político, é um posicionamento, é uma forma de luta. Tu vais escolher, se tu tens esse poder de escolha, se tu vais ter o inimigo dentro da tua casa, aquele que te mata todos os dias, aquele que envenena a tua nascente e sobrevoa a tua cabeça com um avião de agrotóxico, ou quando tu abrires a tua despensa, quem vai estar lá e quem vai estar na tua mesa do teu lado vai ser a agricultora familiar que está ali cuidando da terra, cuidando das sementes, compartilhando alimento. E em plena pandemia, não está aí doando o excedente, mas sim está compartilhando o que tem. Tainá, você que fala, né, sobre essa cultura alimentar e esse respeito às nossas tradições, você acha que o brasileiro ele vem perdendo esse hábito, essa cultura de se sentar à mesa, comer com calma, de forma verdadeira e em comunidade? Não é apenas falar daquilo que se perde, mas entender, sim, que o que há é um processo muito forte de apagamento e de massacre cultural, onde esse massacre cultural ele não é um massacre de uma expressão cultural, ele é um massacre onde são diversos os impactos a partir da destruição das culturas, especialmente na área do conhecimento. Eu fico por aqui. Acesse nosso Instagram para assistir os conteúdos que você mais gostou. @Programa Central do Brasil. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.